Irmãos e irmãs da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Mariana, eu sou o Padre Walter Monteiro da Paixão, assessor da Pastoral Familiar da região Mariana Sul. Sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção e também tenho a formação como psicólogo. Foi pedido que eu falasse um pouco sobre a família e a educação, família e educação dos filhos. Nós estaremos celebrando a Semana Nacional da Família, no dia 9 a 15 de agosto de 2020. E o interessante é de que em torno da família nós estamos realizando esses nossos encontros, esse nosso bate-papo. Já havia trabalhado essa questão no YouTube, no Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção e volto a fazê-lo aqui de uma forma mais direta àqueles que pertencem à pastoral familiar. É muito interessante dizer sobre essa questão da educação dos filhos, do contexto da família. É preciso de que, antes que se trabalhe essa questão da educação dos filhos, é necessário que dentro do contexto familiar exista um verdadeiro equilíbrio do casal. Porque é dentro desse santuário lar, é dentro desse contexto familiar que os filhos encontram a primeira escola. E é justamente nessa primeira escola que eles são alfabetizados para a vida. Por isso, o equilíbrio do casal comanda toda a educação dos filhos. Dentro de casa está o ponto de partida para que os filhos possam viver uma vida afetiva saudável. O desequilíbrio dos pais ou a sua carência afetiva repercutem de um modo muito negativo na vida dos filhos. Se os pais soubessem o quantas brigas e discussões em família prejudicam os filhos, nunca mais iriam brigar. Eis aí essa grande realidade que nós presenciamos na vida de muitas famílias. A desarmonia e o convívio difícil com os pais, a rejeição e o excesso de repressão provocam nos filhos várias reações: complexo de identidade, de inferioridade, inapetência, falta de apetite, enurese noturna, urinar na cama, sonambulismo, mau aproveitamento escolar e chega mesmo a prejudicar a sociabilidade e a formação da personalidade da criança. Muitos pais, muitas famílias não têm consciência disso. Além do que, a violência dentro de casa prova um verdadeiro desequilíbrio. Além do desequilíbrio do casal, a violência dentro de casa prejudica muito a formação dos filhos. Um pai ou uma mãe violentos matam toda a iniciativa dos filhos. Eles podam essas iniciativas dos filhos. O medo toma conta deles e tudo passa a ser uma ameaça. O pai pode, de uma hora para outra, perder a cabeça e começar a violência. Então, olha o cenário, olha a escola, olha a aprendizagem que os filhos têm dentro desse contexto familiar. Pais violentos criaram filhos despersonalizados, inseguros, medrosos, isolados, egocêntricos,
Esses filhos poderão ser sempre a sensação de perigo e ter enurese noturna. Dependendo do tipo de violência, poderão traumatizar-se para o resto da vida. A criança, por natureza, precisa de muito afeto e de muita segurança. Mas quando percebe nos pais a violência, o laço afetivo entre eles poderá ser rompido. Daí eu digo assim, olha, dizer ao mundo que querem ter filhos, isso é muito bonito. Mas é preciso provar ao mundo que os pais são maduros suficientes, a família é madura o suficiente para acolher esses filhos nesse contexto em que vive. Como consequência, a criança sentirá o peso da vida e pensa que tudo é contra ela. Eis a afetação. As energias que deveriam ser empregadas para o crescimento psicológico são empregadas na preocupação de se defender contra esses males que estão dentro de casa. Essa criança, vivendo durante algum tempo nesse ambiente pesado, está preparada para sentir mais tarde as somatizações, o cair no isolamento, preparando um futuro neurótico. E por que não dizer paranoico? São as barreiras psicológicas entre a criança e os pais. Por isso nós dizemos assim, qual é a primeira referência que os pais trazem, que as crianças trazem? São os pais. E eu costumo dizer assim, olha, quando essas crianças se tornam jovens, adolescentes, e que começam a colocar em prática alguns costumes primordiais da família no início da sua existência, da existência da criança, e os pais já não têm mais esse costume, já amadureceram, aí os pais começam a nos procurar enquanto profissionais e dizer justamente isso, não sei com quem eles aprenderam a mentir, não sei com quem eles aprenderam a ser violentos, não sei com quem eles... com vocês mesmos. Quantas vezes ou alguém chega à casa da família, dos pais, e chamam lá fora e os pais dizem às crianças, né? Fala para ele que eu não estou. E a criança olha aquela realidade, uai, mas ele está aqui e vai falar para eu falar que não está? Então beleza. O que ela está fazendo? Ela está aprendendo. Ela vai aprender com vocês. Se os pais não têm paciência, não fazem uma oração em torno da palavra antes de iniciar as refeições, não tem o costume do diálogo, o que essas crianças vão aprender? Justamente isso. Se os pais não têm costume de participar das celebrações, arranjam desculpas, mais tarde, possivelmente, os pais podem ter consciência da religiosidade e querer que os filhos participem, mas os filhos foram educados em um contexto familiar que não se reuniam em torno da palavra nem em torno da Eucaristia. E exigir deles hoje, que já tem uma consciência formada enquanto adolescente, enquanto jovem, vai ser difícil. Deseducar para educar é muito difícil. Outro problema que muito prejudica o crescimento psicológico de uma criança é a barreira psicológica entre a criança e os pais. Essa barreira muitas vezes é provocada pela rejeição intrauterina materna ou paterna e também pela rejeição depois do nascimento. Mais tarde, quando os pais percebem o mal que fizeram à formação daquela criança, poderão fazer de tudo, dão carinho, presentes, afetos, amor, mas nada adianta. A criança não aceita mais nada porque não se julga querida e amada. Eis aí
a grande questão. Eu vejo que muitas vezes, quando a criança se fecha no mundo dela, muitos pais nos procuram, e eu tive isso e tenho às vezes no consultório, pais procurando: olha, eu trouxe meu filho, eu gostaria de entrar antes para poder dizer o que eu quero que o senhor faça. Olha, os pais já tentando entrar num contexto que é um espaço onde a criança precisa verbalizar suas angústias, as suas dores. E os pais entram nesse contexto tentando atrapalhar mais uma vez a vida da criança. Essa barreira entre a criança e os pais faz com que a criança fique preocupada consigo mesma, caia numa revolta prejudicando o seu crescimento. E fique preocupada consigo mesma. Essa barreira pode ser tão profunda que mais tarde os filhos fazem tudo para ficarem livres do jugo paterno ou materno, partindo para casamentos de fuga ou abandono do lar. Olha aí as consequências, né? Que isso vai repercutir mais tarde na vida do futuro adulto e vai respingar do que nós dizemos no setor dos tribunais eclesiásticos, né? São pessoas que não têm noção e não tiveram noção de que realmente é um verdadeiro matrimônio, mas abraçam o matrimônio ou outras realidades como fuga daquele contexto. Daí nós dizemos, por outro lado, de que a superproteção da criança também não é educação. Um outro aspecto que impede o crescimento psicológico de uma criança é a superproteção. A criança superprotegida, especialmente em se tratando de um filho ou filha únicos, poderá criar ao longo de sua vida muitos e muitos problemas psicológicos. O superprotegido não faz as experiências normais da vida, pois os pais, sem saber, impedem-no. A criança recebe tudo de mão beijada, sem conquistar nada, sem fazer esforço para conseguir algo. Tudo é fácil, não se luta e, portanto, não há vitórias. Se a criança tenta fazer algum esforço para conseguir algo, imediatamente há alguém para lhe entregar o objeto. Não houve esforço, não houve a conquista, nem a vitória necessária para a vida. Por conseguinte, nada é valorizado. Tudo que a criança conseguir é sem valor. Com o tempo, ela não faz mais força, torna-se acomodada, tudo espera, tudo exige e se irrita, se não conseguir logo o que quer. O que vier sem luta e sem esforço não tem valor, é jogado fora porque não vale nada. Além do que, essas crianças não saberão lutar com a própria vida, não saberão sobreviver às desventuras da vida e nem correr em busca de conquistar novos espaços. Essas consequências da superproteção. Pobre da criança superprotegida. Quando tiver de sair da redoma de vidro, vai sofrer o impacto da vida e ter de enfrentar todas as dificuldades sem experiência de viver. A vida dessa criança vai ser muito, muito dura, porque ela nunca aprendeu a sofrer. O sofrimento faz a pessoa amadurecer. Quem nunca sofreu não sabe o que é a vida, não amadureceu para a vida. A imaturidade do superprotegido vai fazer com que a sua vida seja um peso insuportável e difícil de ser vivida. Ela passa pelo ridículo, porque os outros percebem sua dificuldade em viver e a tendência de todos é caçoar. O jovem rico superprotegido diante das dificuldades da vida começa a sentir a tristeza,
a depressão e a angústia. O passar da tristeza, da depressão e da angústia para o tóxico é um pulo. Os pais depois ficam admirados. Não sei por que meu filho ou filha usa droga. Houve uma boa educação. Nunca lhe faltou nada. Teve tudo do bom e do melhor. É o que nós ouvimos nos nossos consultórios. Os pais não sabem. Depois, a guerra doméstica das separações, ou a separação de casais para os filhos. A separação de casais não é senão uma guerra doméstica que vai trazer muitas consequências para o casal e especialmente para os filhos. Depois de muitas brigas, discussões, o casal ou um dos cônjuges parte para a separação. Os filhos já estão traumatizados, pois as brigas despedaçam o seu coração. Eles esperam dos pais a segurança, o conforto, o amor, e tudo isso começa a rolar por terra, transmitindo-lhes o nervoso, a irritabilidade e a insegurança. Se os pais soubessem como suas brigas prejudicam os filhos, nunca mais iriam fazê-lo. Pela guerra doméstica, os pais perdem diante dos filhos a moral e não têm mais condições de dizer alguma coisa de bom para eles. Mais tarde, esses filhos vão lançar no rosto de um pai ou de uma mãe tudo o que ouviram e aprenderam nessa guerra dentro de casa. A guerra doméstica traz um clima horrível no ambiente familiar, que ninguém mais quer entrar naquela casa ou permanecer ali. É longo tempo. O marido, ao voltar do trabalho, vai procurar seus amigos ou amigas, ou ficar no bar da esquina, fazendo hora até ter coragem de entrar em casa. Os filhos jovens preferem a rua àquele ambiente de guerra. Por isso, muitos casais, apesar do grande trauma da separação, que querem construir um novo lar, dizendo que têm o direito de serem felizes, tanto a mulher quanto o homem pode sim sempre ter a preocupação de buscar a sua felicidade. Mas lembrar que, mesmo buscando a felicidade, entre aspas, deles, eles não podem se esquecer de que não são só eles, mas existem os filhos. E dependendo do caminho que eles tomarem, mais tarde eles terão mais trabalho para tentar sanar as doenças, as consequências deixadas nos seus filhos. A experiência que temos é que esses pais vão pagar muito caro por todo o mal que fizeram na vida dos filhos. O número de jovens rebeldes aumenta. Os toxicômanos estão por toda parte pedindo que a sociedade seja diferente, porque nesta que está aí é difícil viver. O número de prostituição aumenta cada vez mais. O número de filhos que caem no mundo em busca de resposta e de solução para a própria vida é cada vez maior. Jovens que não dão conta de sobreviver na sociedade, que não sabem criar enfrentamento, é cada vez maior. Números de jovens suicidando, que não estão preparados para enfrentar a vida, cada vez maior. Números de jovens com intolerância, cada vez maior. Da onde vem isso? Do contexto familiar. Por isso, nessa Semana da Família, nós queremos pensar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas só podemos servir ao Senhor
quando de fato conseguirmos fazer com que a palavra do Senhor impere dentro desse contexto familiar que é o nosso santuário, a nossa igreja doméstica. Fica aí o meu abraço a todas as famílias, a todos aqueles que trabalham na pastoral familiar da nossa Arquidiocese de Mariana. Que Deus os abençoe cada vez mais e vamos à luta, conscientizando tantos jovens que estão aí se preparando para formarem as suas famílias. Um abraço a todos.